Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, dentro das celebrações do mês de junho, nós temos tantos santos populares que nos falam justamente da fé do nosso querido povo de Deus. E essa semana justamente lembramos a festa de Santo Antônio, dia 13 de junho. É uma festa onde se lembra a caridade, a partilha, o pão da palavra, mas também o pão da Eucaristia, o pão da caridade. E vemos que para nós, aqui na realidade da Serra Gaúcha principalmente, mas em tantas realidades do nosso Brasil, porque Santo Antônio é, por assim dizer, um santo de alma portuguesa, mas de missão praticamente em grande parte, como frade franciscano, ele viveu na Itália. Santo Antônio já era padre em Portugal, quando, diante da notícia dos primeiros mártires franciscanos na África, ele decidiu juntar-se ao grupo dos franciscanos. E como era um homem preparado no campo das Sagradas Escrituras, São Francisco o incumbiu de ensinar os frades, ou alimentar a caminhada dos frades com o pão da palavra. E Santo Antônio foi um dos maiores pregadores populares da história e da vida da igreja. Porque ele não só conhecia a palavra de Deus, mas ele fez sim com que essa palavra gerasse vida nas pessoas, fosse encarnada na vida e na espiritualidade das pessoas. Gerasse fruto na caridade e, acima de tudo, olhando a realidade daquele povo de Deus a caminho, onde alguns muito saciados e tantos famintos. E Santo Antônio foi esse pregador itinerante, incansável. E por isso, também na nossa realidade brasileira é muito popular, vista toda a cultura da imigração portuguesa, mas também na nossa realidade da imigração italiana, onde esse ano lembramos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E essa devoção a Santo Antônio, onde remetia ao pão material, mas também ao pão da caridade, né, de que a família não tivesse privações na sua alimentação, essa confiança justamente na figura de Santo Antônio, né, ele sendo também um grande protetor da família. Por isso foram erguidos centenas de capitéis dedicados a Santo Antônio, mas também igrejas, capelas, paróquias. E o nosso querido povo de Deus, na sua simplicidade, mas também movido pela força da fé, ainda hoje procura Santo Antônio para colocar a realidade da vida. A realidade da vida da falta de pão material, a realidade da vida da fragilidade espiritual, mas também a realidade da vida ferida, muitas vezes, por aquelas situações que tocam o ser humano no corpo e na alma. Penso que, como povo de Deus a caminho, nós queremos também celebrar a festa de Santo Antônio, indo à fonte daquilo que significa a missão de Santo Antônio, ou significou a missão de Santo Antônio. Tornar a palavra de Deus uma realidade na vida das pessoas. Promovendo a caridade, promovendo a partilha, promovendo a comunhão e, acima de tudo, que esse povo de Deus pudesse alimentar a sua vida de fé também com o pão da Eucaristia, Cristo Jesus. E é nesse espírito que nós queremos, sim, celebrar. Lembrando do Antônio, que traz menino Jesus nos braços, um homem rude, mas com tanta sensibilidade, que traz a palavra de Deus também em suas mãos, porque ele sempre quis, através da sua missão, promover a comunhão. Promover, acima de tudo, a caridade, a integração das pessoas, o fortalecimento da vida em comunidade. Que ele possa continuar inspirando as nossas ações de caridade, mas também o cuidado da família, a vida de fé nas comunidades. E que a palavra de Deus continue alimentando essa nossa peregrinação de povo de Deus a caminho. Lembrando esse ano, o ano da esperança, o jubileu da esperança. Que tenhamos sempre um espaço no nosso coração, para que essa esperança nos leve a agir e, acima de tudo, a olhar a realidade daqueles que estão à margem do caminho e precisam da nossa solidariedade. Que Deus, nosso Pai, vos abençoe e abençoe as vossas famílias, abençoe todos aqueles e aquelas que estão envolvidos nas obras sociais, de cuidado da vida, de proteção também com aqueles com os mais fragilizados. Abençoe aqueles que promovem através da partilha e ajudam os nossos centros sociais a fazerem a caridade. Fruto da fé, do olhar Deus como Pai de todos e, acima de tudo, por uma abertura de coração também, para ir ao encontro daqueles que precisam da nossa ajuda. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.